Então eu queria primeira coisa, irmãos, introduzir a respeito da contribuição na igreja. Eu sei que muitos de nós aprendemos a respeito de dízimo, né? E agora nós temos falado muito a respeito de graça. E as pessoas falam, pastor, o dízimo tem graça? Ou o dízimo não tem graça, né? O dízimo, ele é da nova aliança ou o dízimo é da lei, né? Só para que você tenha uma ideia, né? Se você, ainda hoje eu imagino, faz muito tempo que eu não vou ao Brasil, mas era muito comum as igrejas no momento das ofertas, né, ler Malaquias 3:10, tanto que eu sei até de cor o texto, que diz assim, roubará o homem a Deus, né? E aí Deus fala, eu vou dizer no que vocês me têm roubado, né? Vocês têm deixado de trazer os dízimos e as ofertas, né? Então o homem tem roubado a Deus. E eu fiquei pensando diante de Deus isso, né? Porque a Bíblia fala que o dízimo é do Senhor, e muitas vezes a gente não tem trazido o dízimo. Então será que o homem tem roubado o dízimo? E é interessante que, meditando a respeito disso, o Espírito Santo me levou a um texto que está lá em Mateus 17:24. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí. Mateus 17, verso 24. Veja, irmão, não faça disso doutrina, essa é a minha opinião, tá? Isso é o que Deus tem colocado no meu coração. Isso aqui é uma história, irmãos, de quando vieram cobrar um imposto. Você sabe, na época de Jesus havia um imposto que era de César e havia o imposto do templo, né? O imposto que era de César era entregue a Roma, porque era o imposto que era entregue para o Estado. Hoje nós só temos o imposto religioso, que é o dízimo, não é obrigatório, mas nós continuamos tendo o imposto que é do Estado, né? O imposto que é do governo. Então, quando eles vêm cobrar um imposto do Estado para Jesus, Jesus pega a moeda e fala, de quem que é essa foto aqui na moeda? Ah, é de César. Jesus fala o quê? Dai a César o que é de César, né? Ok. Mas aqui é o pessoal do templo, que era o imposto religioso. Então, Mateus 17:24, fala assim, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Está falando do imposto religioso aqui, tá? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando. Jesus, sabendo o que aconteceu, né, se adiantou e disse, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhes Jesus, então os filhos estão isentos. Ok, até aí. Então a história é mais ou menos o seguinte, olha, Pedro, eles estão cobrando o imposto do templo. E você falou que eu pagava, o seu mestre pagava, mas a resposta que você deu estava errada. Porque eu sou filho de Deus, de quem que você acha que os reis cobram impostos? Dos seus filhos ou dos outros? E aí Pedro falou, dos outros, não dos filhos. Pois é, eu não sou filho de Deus, então por que eu deveria pagar o imposto do templo? Né? E aí ele fala, olha, para não escandalizar, né? Ele continua aqui, né? Mas para não escandalizá-lo, vá ao mar e jogue um anzol, tire a moeda da boca do peixe e pague. Mas enfim, Jesus estava dizendo que ele como filho, ele não precisava pagar o imposto do templo. Então eu vou responder a sua pergunta, o dízimo é da nova aliança? Na minha opinião, irmãos, é minha opinião, pelo amor de Deus, tá? Não faça disso doutrina, você precisa ter revelação. Na minha opinião, nós somos filhos, e nós não temos mais que pagar o dízimo a Deus. Amém? Olha que polêmica, né? Os irmãos ficaram até com medo de dar o amém, sabe? Mas veja, nós somos filhos. Nós não temos mais que pagar tributo. Então a realidade da velha aliança, por que era cobrado dos filhos 10%? Por que era cobrado das pessoas? Porque não eram filhos. Então o povo tinha que pagar para o templo, para o sustento do templo. Porque o templo estava num lugar e o povo estava no outro. As pessoas iam ao templo cultuar a Deus e havia dentro do templo
funcionários, haviam servos, eram os levitas, e esses levitas que eram homens separados a Deus, eles não podiam trabalhar em mais nada, eles eram servos de Deus. Então as outras 11 tribos de Israel pegavam a 10ª parte e levavam para sustentar esses aqui que não trabalhavam em mais nada e viviam exclusivamente para serem servos de Deus. Nada mais justo do que isso, né, irmãos? Esse aqui podia ter gado, esse aqui podia fazer, esse aqui tinha todas as coisas, agora esse aqui não podia trabalhar. Então as 11 tribos de Israel tiravam o dízimo para sustentar o templo e sustentar os seus funcionários. Porque apenas esses aqui eram os sacerdotes de Deus. Apenas os levitas eram aqueles que faziam o trabalho sacerdotal e eles não podiam fazer mais nada. Então o dízimo era uma obrigação, era um imposto religioso, era a maneira de remunerar esses. Agora veja, irmãos, hoje nós vivendo dentro da nova realidade, eu quero dizer que todos nós somos sacerdotes de Deus. Amém? Todos nós somos os sacerdotes. Sabe qual que é o problema de quem vive ainda pensando no dízimo? É porque ele ainda está desse lado aqui, ele não é sacerdote. Ele é só o povo que está vindo aqui pagar o sacerdote para fazer o serviço sacerdotal. Sabe, esse é o problema, porque muitas igrejas falam que você é sacerdote, falam que todos nós somos sacerdotes, mas ainda cobra de você, com todo perdão, irmão, é só uma brincadeira, mas ainda cobra de você como se você não fosse sacerdote, porque os filhos não têm que pagar, o levita ele não paga, o sacerdote ele não tem que trazer o dízimo, porque, veja, se esse aqui dá 10%, esse aqui dá 100%, é a vida inteira dele que é dedicada ao Senhor. Tudo que ele tem é do Senhor. E tudo que está no templo é dele também. Porque ele é um sacerdote do Senhor. Então, assim como Jesus falou, olha, os filhos não têm que pagar imposto. Deixa eu dizer uma coisa. Nós nos tornamos filhos. Nós não pagamos mais. Nós não trazemos mais a 10ª parte daquilo que nós ganhamos para sustentar o templo. Porque, ora, nós agora somos o templo. Nós somos a igreja do Senhor, deixou de haver essa separação, esse negócio de cliente e fornecedor acabou, irmãos. Nós estamos do lado de cá, nós fomos feitos sacerdotes. Amém? Agora, por outro lado, irmãos, quando nós temos a revelação que hoje nós somos o sacerdote, deixa eu dizer uma coisa, o dízimo, a obrigação desse aqui era trazer 10%. E ele virava as costas e aí, o problema agora é lá do sacerdote, o problema é lá do templo, o problema é dele, porque eu cumpri a minha parte. Mas deixa eu dizer, você como filho, a sua obrigação, o seu zelo é muito maior. Essa é a diferença. Aquele que traz o dízimo, aquele que cumpre uma obrigação da lei, que faz ele... A partir do momento que ele cumpriu, ele acha que ele está livre. Mas veja, nós não temos que trazer, mas por outro lado, nós somos os filhos, ou seja, nós somos aqueles que zelam pelo templo. Nós somos aqueles que zelam pela obra do Senhor. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, não há mais valor estipulado, não é mais 10%. Porque se for preciso, você tem que estar disposto a entregar a sua vida por aquilo que Jesus Cristo entregou a sua vida. Você está entendendo a diferença que o padrão do Novo Testamento, ele é muito maior do que o Antigo. No Antigo Testamento você dava 10%, estava resolvido. Não, hoje, se for preciso, Deus pode requerer a sua vida pela igreja. Então a diferença de nós como filho é que a obrigação do outro era baseada naquilo que ele era e que ele fazia. Então, uma vez que ele cumpria aquela obrigação, não era mais problema dele. Não, deixa eu dizer, Deus te deu uma herança como filho, para você cuidar. Sabe, há uma diferença tremenda, irmãos. Sabe, aquele que está preocupado na lei, ele está preocupado apenas com números, né? É como se a gente combinasse o seguinte, olha, você vai conversar com a sua esposa toda noite, você precisa ter um tempo de qualidade com o seu cônjuge. E aquela pessoa virasse para mim e falasse assim, quanto tempo, pastor? Não sei, uns 30 minutos pelo menos com o seu cônjuge, toda noite você precisava conversar. E você imagina, chega aquele casal, bota o cronômetro assim em cima da cômoda,
dá o start e fala assim, vamos conversar agora, porque o tempo está correndo. Você sabe, esse é um tipo de relacionamento que, infelizmente, muitos de nós se relacionam com Deus. Um relacionamento que é obrigado, um relacionamento que é forçado. Como eu falei, no Velho Testamento, você tem uma obrigação. Uma das leis, aliás, a primeira lei é o quê? Amarás o teu Deus. Então, é interessante que muitas pessoas não amam, mas elas se sentem obrigadas a demonstrar. Agora eu pergunto para você, é possível amar alguém por obrigação? Você consegue fingir, mas você não consegue amar obrigado. Você vê que o primeiro mandamento da lei já era para mostrar para o cidadão que ele estava fora, né? Que não tinha jeito. Mas o mandamento no Novo Testamento qual que é? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você entende que as coisas da velha aliança, elas são obrigacionais, são coisas que são estabelecidas, são coisas que são direcionadas especificamente, mas a realidade da nova aliança, ela é espontânea, ela não é obrigacional, mas ela é por um coração que é movido de paixão. E deixa eu dizer, quando você faz as coisas movido pela paixão e pelo seu coração, você faz com muito mais excelência do que aquele que faz por obrigação. Eu gosto de um texto que Jesus fala para os seus discípulos, olha, já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigo. Né? E aí as pessoas, muita gente que mal intencionada lê esse texto e fala, ó, tá vendo, não sou mais servo não, sou amigo de Jesus. E eu fico pensando que o encargo do amigo é muito maior do que o encargo do servo. Vamos supor que você precisa fazer um serviço e aí você contrata uma pessoa para trabalhar para você. E vamos supor que você contrata ela e fala, olha, você vai trabalhar para mim das 8 da manhã até as 5 da tarde e eu vou te pagar $100 a diária, para você trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, ok? Beleza, vamos supor que chegou às 5 da tarde e o trabalho não cessou, não ficou pronto. Pelo certo, eu sei que não é todo mundo que faz isso, você deveria parar o trabalho, porque você contratou até às 5. Ou você devia chamar a pessoa e falar, olha, eu quero renegociar com você, porque eu achei que ia acabar às 5, nós vamos ter que ficar aqui até às 6, e eu vou te pagar quanto mais? $20, $30 para você trabalhar uma hora a mais? Esse deveria ser o combinado. Esse é o servo. Agora eu pergunto, o amigo, aquele que é amigo, eu falo, olha, vamos lá em casa para você me ajudar, aí o amigo pergunta, mas de que horas a que hora? Até às 5. Aí vamos supor que deu 5 horas, não acabou o serviço. Posso falar, olha, não acabou, você fica mais bom? Claro que eu fico, porque eu sou teu amigo. Você entende que o encargo daquele que é amigo, daquele que é filho, é muito maior do que o do legalista. O padrão daquele que é filho tem que ser muito maior do que o padrão daquele que vive na lei. Mas infelizmente nós ainda somos muito tacanhos, muito tímidos e não fluímos nas coisas de Deus. Porque o nosso padrão ainda é baseado na lei. Nosso padrão ainda é baseado na lei. Outro, tem pessoas que nem isso. Mas deixa eu dizer, você precisa entender que você é filho. É interessante que nós vamos lá para a parábola de Mateus 25, a partir do verso 15, que o Senhor fala a respeito da parábola dos talentos. Vamos abrir lá? Mateus 25, a partir do verso 15. A partir do 14. Pois será como um homem que ausentando... Aqui veja, Jesus está explicando para os seus discípulos como que vai funcionar aquele período depois da segunda volta dele, o tempo do reino, onde ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra. Então ele usa uma ilustração para que os seus discípulos entendam. E para que eu já vou adiantar para você entenda que o patrão é Deus e os servos somos nós, ok? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2,
e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Então veja, eram 3 servos. E aquele senhor falou: olha, para um empregado eu vou dar 5 talentos, para outro eu vou dar 2 e para outro eu vou dar 1. A Bíblia fala que ele fez isso de acordo com a capacidade que cada servo tinha. Bem, para resumir a história para você, depois de muito tempo aquele senhor ele retorna, e aqui Jesus está falando a respeito do tempo em que nós seremos avaliados, né? E ele chega diante de cada servo e vê o que cada um fez com seus bens. Deixa eu dizer uma coisa para você: o maior bem que o Senhor Deus tem nessa terra é a sua igreja. Você já parou para pensar que o Senhor confiou a você um papel dentro da igreja? Não é à toa que a Bíblia fala que nós somos um corpo de Cristo e que cada um de nós, individualmente, somos membros. Cada membro no corpo tem um papel. E você, talvez, se você ainda pensa do lado de cá, do lado do dizimista, do lado daquele que dá os 10% e fala: problema é teu, você é só o cliente, você só veio aqui, virou as costas e foi embora. Mas por um acaso, alguma vez já ocorreu na sua mente que o Senhor Deus está te dando a oportunidade de cuidar de alguma coisa que é dele? Já te ocorreu isso? Já te ocorreu que Deus te plantou nesse lugar aqui para que você cuidasse desse jardim? Para que você tomasse conta das coisas dele? Ou é só o pastor que faz isso, irmãos? Porque se você é desses que dá o 10% aqui, é isso. Em outras palavras, é isso. Não, eu já paguei, agora você se vira. Exatamente. Agora, qual que é o padrão do filho? Não tem mais valor, irmãos. Não tem mais valor. É seu. Você não vai medir valor para aquilo que é seu. E agora, sabe o que é mais interessante? É quando você olha no final dessa parábola, onde esse senhor volta e conversa com o seu servo, e ele fala assim, lá no verso 19: depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Veja, Jesus está falando de algo aqui que vai acontecer. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então veja, o interessante é que, se você entender essa parábola e esse momento da prestação de contas, o começo do reino milenar do Senhor Jesus, onde aqueles que forem aprovados vão receber uma recompensa, você vai entender que a recompensa que você recebe na eternidade, ela foi semeada aqui, e ela tem tudo a ver com aquilo que você é aqui. Então veja, só vai ser coluna na Jerusalém celestial quem já é coluna na igreja aqui. Você está me entendendo? Se você só vai ter intimidade com Deus lá na eternidade quem já tem intimidade aqui. Então esse tempo que nós temos é um tempo onde o Senhor nos dá a oportunidade, nos confia, e a Bíblia fala que é segundo a nossa capacidade. Veja, você não precisa ser um Billy Graham, você não precisa ser um pregador que arrasta multidões, mas a Bíblia fala que a cada um de nós nos foi confiada uma parte. E como num corpo, a Bíblia fala que nem todos os membros fazem a mesma coisa, nem todo o corpo é olho, nem todo o corpo é boca, mas cada função no corpo, cada pedaço do corpo tem o seu papel. Então a Bíblia fala que o Senhor nos entrega o seu bem, nos confia, nos traz. Nós passamos a ser a sua igreja, e hoje nós somos os filhos. Nós somos os filhos, nós estamos gerindo aquilo que é nosso. Agora o problema é que, se você não entender que isso aqui é nosso, se você não entender que você faz parte da obra de Deus, que você foi chamado, que você foi constituído para que, através da igreja do Senhor, você cumprisse o propósito de Deus na sua vida, o problema disso é que, se você comportar como alguém que não é filho, você vai deixar de desfrutar dessa herança.
Você vai simplesmente abrir mão daquilo que o Senhor tem te dado a oportunidade. E aí tem um outro versículo, eu acho que eu já li uma vez aqui, mas que é muito interessante, que lá em Lucas 16, perdão, não é Lucas 16 não, Mateus 13, 12, fala o seguinte: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmão, você não sabe quanto tempo eu levei para entender esse versículo. Mateus 13, 12. Vocês estão entendendo? A quem tem, lhe será dado em grande quantidade. Ok? Estão entendendo? Agora aqui fala o seguinte: de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ué, mas ele não tem. Faz sentido para você ou não? De quem tem, eu vou dar mais. Agora quem não tem nada, até o que ele tem eu vou tirar. Ué, mas ele não tem nada. Como que funciona isso, Jesus? Me explica. Me explica isso aí, deixa eu entender. Veja, a Bíblia fala que todos nós temos. Todos nós temos. Se você olhar essa parábola de Mateus 25, fala que todos os servos receberam uma incumbência. Engraçado que foi logo com o que tinha recebido só um talento que teve problema, né? O que recebeu 5 foi tranquilo, o que recebeu 2 foi tranquilo, justo que tinha 1. Sabe por quê? Porque quem tem 1 pensa que não tem nada. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei tocar, eu não sei evangelizar, não tem nada para oferecer. Talvez você tenha 1, mas na sua cabeça você não tem nada. E é esse que é o problema. Quem tem 5 é fácil. É facilmente a gente detecta quem tem 5. Porque geralmente é o cara que gosta de falar, é a pessoa que está sempre prestativa, é quem sempre se destaca, é a pessoa que é proativa, que chega cedo, que vai tarde, que participa de tudo. Sabe, essas pessoas não têm problema. Mas veja, nós não estamos numa competição aqui, porque a Bíblia fala que Deus vai requerer de você, não é em comparação com o outro, não, Deus vai requerer com você segundo aquilo que é a sua capacidade. Se você é capaz de fazer apenas uma coisa, então faça. O problema é que quem tem 1 pensa que não tem. Então aí que está o problema. Então aqui fala o seguinte, que a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. Quem não tem, agora o problema não é que ele não tem, ele pensa que não tem. E quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, na verdade, ele tinha, porque ele foi tirado. Mas ele pensava que não tinha. Ele pensava que ele não tinha. Onde que isso se aplica para nós hoje, irmãos? Deixa eu dizer. Eu quero dizer que você é filho. E que você recebeu uma herança. Sabe, que essa herança, o Pai, Ele te deu aquilo que mais valioso Ele tinha, que foi a sua igreja. Você sabe, Jesus não morreu para que você tivesse carro novo. Jesus não morreu para que você vivesse uma vida boa na América, não. Tudo isso está valendo. Mas Jesus morreu pela igreja. E Deus entregou aquilo que de mais valor tinha para Ele, para você. Agora, qual que é o problema? Na cabeça de muitos você ainda não tem. Ah, eu não sou, pastor, eu não sei esse negócio aí, eu ainda sou, eu ainda estou vendo como é que é. Sabe, muitas pessoas pensam isso. Muitas pessoas até nominalmente pensam que são filhos, mas não agem como filhos. A igreja ainda é algo distante, é algo assim, ao qual ela lá e eu aqui. Essa é a cabeça do dizimista. Essa é a cabeça do dizimista. Não, eu vou levar ao templo, eu vou levar lá os 10% e eu vou embora para minha casa, esperar o Senhor me abençoar, abrir as janelas do céu. Não, hoje você é a igreja, você é o dono disso aqui, Deus confiou a você a missão dele. O problema é que quando você não tem essa mentalidade, a Bíblia fala que até o que você tem lhe será tirado. Ou seja, Deus te deu, mas você negligenciou e por conta disso você perdeu. Então isso é muito sério, irmãos, porque
a nossa mentalidade vai determinar até onde nós vamos, né? Se você entender quando Deus tira aquele povo hebreu lá do Egito, que trabalhava como escravo, e prepara uma terra chamada Canaã para aquele povo, onde eles seriam reis e sacerdotes. É interessante que Deus, para introduzir aquele povo naquele desfrute, era preciso mudar a mentalidade daquelas pessoas. Não adianta, irmãos, não adianta você pegar pessoas que têm mentalidade de escravos, e ainda que você entregue as coisas na mão dela, ela não vai conseguir. Não funciona dessa forma. Né? A Laila estava contando de um prefeito lá de Chicago, que construiu, foi uma promessa de campanha, e ele construiu na frente, como que é o nome daquele lago lá, construiu os prédios de moradia? Lago Michigan, foi? Construiu na frente do Lago Michigan uns prédios lindos, para dar como moradia para pessoas que não tinham casa. Então, porque qual que é o problema? Muitas vezes as pessoas dão moradia, mas não dão dignidade, né? E eu entendi que esse prefeito, ele não apenas quis dar, mas quis dar aquilo que era de melhor para aquelas pessoas. Mas o interessante é que, por mais que ele inseriu elas numa área nobre da cidade, num lugar, dando tudo o que elas precisavam, ele não conseguiu mudar a cabeça delas. E em pouco tempo, aquele lugar, aquele complexo, que era tudo novo, que era bonito, que era lindo, foi se deteriorando, se acabando, lixo, violência, crimes. E aconteceu que eles perderam aquilo, porque não conseguiu mudar a cabeça deles. Por mais que eles fossem donos, na cabeça deles aquilo era do governo, então não preciso cuidar. Você está me entendendo a mentalidade de muitas pessoas na igreja? Isso é problema do pastor, isso aqui não é meu. Eu já fiz minha obrigação, já trouxe meus 10%. Esse é problema do pastor, eu já vim domingo. O que esse cara quer comigo agora? O que está me ligando durante a semana? Porque não é dele. Você está me entendendo, irmãos? Deus te deu. Mas se você pensa que não é teu, até o que você tem vai ser tirado, porque você não cuidou. E aí, eu quero finalizar falando aquilo que está lá em Apocalipse, que muitas pessoas às vezes entendem errado. Acho que Apocalipse 3, também me veio agora esse versículo, não anotei a referência, mas já acho para você. Que está lá em Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 3:11. Você sabe que durante muito tempo me ensinaram, né, que essa coroa era a nossa salvação. Então guarda a sua salvação, cuidado. Guarda a sua salvação, viu? Não escorrega aí, não xinga ninguém, senão você vai perder a sua salvação. Guarda ela, guarda o que tens. Mas aqui fala, isso não condiz com o que vem depois, porque fala o seguinte: para que ninguém tome a tua coroa. E aí não faz sentido mais, porque veja, se ele estivesse falando de salvação, presta atenção aqui, irmãos, para você entender a lógica, porque isso aí talvez você ainda vai precisar explicar para alguém. Por que ali não é salvação? Porque aqui fala assim, para que ninguém tome a sua coroa. Deixa eu dizer, para eu ser salvo, eu não preciso roubar de ninguém a salvação. A não ser que você é daqueles que crê que tem vaga limitada, né? Tem uma seita aí que fala que só são 144 mil vagas, né? Eu até brinco com esses caras, falo, vocês não deviam estar evangelizando, porque, né? Vai que você fica de fora, vai que eu tomo a tua vaga, por que você está pregando para mim? Mas não faz sentido você falar que ali é salvação, porque eu não preciso tomar a sua salvação, não preciso roubar, se a coroa é salvação, eu não preciso roubar ela de você. Não é disso que está falando. Eu não preciso roubar a tua salvação para eu ser salvo. Então, quando fala, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa, para que você entenda. Primeiro, coroa, irmãos, não é aquele adorno que as pessoas põem na cabeça. Porque veja, um lugar onde as ruas vão ser feitas de ouro, o que adianta você andar com aquele adorno da cabeça? Não vale nada. É a mesma coisa você botar um latão. Igual você vai no Burger King e pega aquela coroazinha de papelão. Sabe, não é isso que a Bíblia está falando, mas está falando de posições de autoridade no reino de Deus.
Quando eu falo de coroa é isso. Quando você fala, a rainha da Inglaterra perdeu a coroa, o que está dizendo? Não é que ela estava procurando lá, se ficou debaixo da cama, no mezanino, a velha está caduca, onde que ela deixou a coroa? Não é isso. Está falando que ela perdeu a posição dela de autoridade. A Bíblia fala então, guarda o que você tem. Guarda o que Deus te deu. Guarda o teu jardim. Guarda o ministério que Deus colocou para você cuidar, para que ninguém roube a sua posição de autoridade. Porque Deus estabeleceu uma posição para você no reino. Agora isso vai depender da maneira como você lida. Se você entende que você é um filho e que você está aqui nessa terra cuidando dos negócios do seu pai, você vai cuidar bem disso. Agora, se você é só um cliente, você é só alguém aqui que veio, e é interessante, porque tem coisas que são bem de cliente mesmo, né? Uma delas é essa, eu paguei e eu quero serviço. Eu paguei e eu quero serviço. Aí o irmão vem e fala, pastor, não tem grupo de louvor nessa igreja? Por quê? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, eu vim aqui, eu quero escutar uma boa música. Eu não vim louvar, mas eu vim aqui para ouvir os outros louvar. Não é isso a mentalidade de cliente? Você sabe, a gente veio aqui para você louvar. Foi para você assistir um grupo de louvor. Por isso você faz em qualquer lugar. Você põe um CD, você vai num show. Mas aqui, você veio ministrar ao Senhor. E é um problema, né? Que tem um coral muito bonito, eu fico até acanhado de cantar para não estragar, né? Mas deixa eu dizer, aqui não. Aqui você veio ministrar. Mas a cabeça de cliente é essa. Vai, pastor, não... Cadê o grupo? Cadê as irmãs de oração? Por quê? Elas têm que orar, eu não preciso. Eu quero que você ore por mim. Então, veja, irmãos, nós somos os filhos. Pastor, e essa sujeira aqui, pastor? Você entendeu a diferença de enfoque, de quem se sente como filho, de quem se sente alguém que é de fora? Qual que é o problema disso? Deixa eu dizer. Se você não entender que você é a igreja, que você é parte dessa obra, que esse é o lugar que Deus te plantou para você frutificar, você vai correr o risco de perder isso aqui. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Porque quem pensa que não tem, até o que tem, vai ser tirado. Você está me entendendo? Até o que tem. Tinha, mas não sabia. Ele tinha, mas não sabia, nunca pensou que era dele. Eu ia lá, era tão legal. Não, é seu. Você sabe, irmãos, eu tenho as capacitações de pastores, né? E cada lugar, cada reunião nossa é num lugar desse país aqui. E toda capacitação tem o tempo em que a gente tira uma oferta para a igreja local. E eu vejo o seguinte, que é a oportunidade que Deus está me dando de deixar um pedacinho meu lá naquele lugar. Falar, olha, eu ajudei lá também, viu? Sabe, deixa eu dizer, aonde você for, deixa uma semente. Quando a gente tira oferta aqui para mandar lá para o Nepal, para mandar lá para a beira, sabe? Você não imagina a glória que é quando você fala, não, eu fiz parte daquele lugar lá. Você, de alguma forma, é como se você fosse um cotista, né? Não, eu também tenho uma parte lá naquele lugar. Deus está te dando a oportunidade de ser participante daquela herança lá também. Porque nós somos filhos, deixa eu dizer, isso é um privilégio só dos filhos, irmãos. Só nós que somos filhos podemos fazer isso. Então agora o pastor falou que não precisa trazer o dízimo, não vou trazer mais nada. Ué. Não é minha essa obra, irmãos. Eu vou dizer uma coisa, vai acabar tudo, menos a igreja. Tá bom? Vai acabar tudo, menos a igreja. Porque é o Senhor quem cuida da igreja, não é você não. Mas Ele te dá a chance de cuidar. É mais ou menos como se eu quisesse dar para o meu filho um brinquedo muito caro. Eu falar, olha, eu vou fazer uma experiência, eu vou dar para ele
mas eu vou ficar cuidando para ver se ele vai dar conta, se ele vai jogar no chão, se ele vai dar valor, se ele não vai. Se ele cuidar, eu vou deixar ficar para ele. Se não, não é o momento. Você está me entendendo? Cuida daquilo que o Senhor tem te dado. Entenda que você é filho. Envolva-se. Envolva-se nos problemas da igreja. Seja um defensor da igreja. Cuide da igreja. Sabe, venha gemer pela igreja. Eu não estou falando isso porque eu sou pastor. Muito pelo contrário, me botaram aqui como pastor porque eu sempre pensei desse jeito. Sabe, eu não virei pastor para falar isso. Não, é porque eu falava isso que eu virei pastor. Não, esse cara aí eu acho que vai cuidar bem, vamos botar ele lá. Eu nunca pensei em ser pastor, irmãos. Nem é confortável para mim, sim. Mas eu amo a obra de Deus. Eu jamais viraria as costas para aquilo que o Senhor mesmo deu a vida dele. Sabe, irmãos, então nessa manhã é isso que eu queria falar, a respeito de nós entendermos alguns princípios, né? Eu comecei falando a respeito de prosperidade, mas eu queria falar a respeito dessa herança que você tem. E quando você entender esse projeto, aquilo que o Senhor te deu, colocou nas suas mãos, eu quero dizer que aí existe um princípio de prosperidade. O problema é que a gente não prospera porque nós estamos ainda com foco em outras coisas. Nossos projetos pessoais ainda são maiores do que aquilo que o Senhor... Veja, mas o problema é que aquilo que é do Senhor, o projeto do Senhor, é o nosso também. Mas é que a gente se prende tanto em projetos que são momentâneos, e momentâneos eu falo, talvez até o fim dessa tua vida aqui, e você esquece aquilo que vai durar muito mais, que é a eternidade. Deixa eu falar, Deus está interessado é no lado de lá, não no lado daqui, naquilo que é eterno, irmãos. Sabe, então, nessa manhã, o meu convite para você é que você entenda que você é filho, você foi plantado para cuidar da igreja do Senhor, para frutificar. E o projeto de Deus da sua vida, o projeto de prosperidade, de crescimento, de avanço na obra, está dentro do projeto que Deus colocou você. Sabe, passe a viver como alguém que cuida daquilo que lhe foi confiado. Cuida daquilo que é seu, daquilo que o teu pai colocou você. Sabe, eu quero dizer que existe um caminho de prosperidade dentro disso. Sabe, não viva como um cliente, não viva como alguém que frequenta um lugar, a igreja lá e eu aqui. Não, é você, é seu. Sabe, a Bíblia fala, guarda aquilo que você tem. Quero dizer que já é teu, que já é seu, você é filho, você já recebeu essa herança. Porque no final você vai ter uma coroa. No final você vai ser recompensado. Amém, queridos? Glória a Deus.